Muito bom dia a todos. Nós estamos quase a chegar ao tempo onde poderemos voltar a juntar-nos. Mas temos ainda alguns ajustes a fazer para descobrirmos como estar juntos de forma prudente e responsável. E daí estamos a fazer este teste hoje. Sem a pressão de termos que assegurar as distâncias entre as pessoas que dirigem a nossa celebração e os irmãos e as visitas que ocupam a sala. Dissemos e dizemos não ao medo e ao pânico, mas dizemos e diremos sim à responsabilidade. E se temos que nos reinventar, que assim seja. Iremos continuar a fazer aquilo que é a nossa vocação e disso não abrimos mão. Continuaremos a estar unidos como igreja nesta mesma causa, suplicando e clamando pela intervenção de Deus nesta pandemia e por salvação. Continuaremos também a orar para que a igreja e o mundo se voltem para Deus, para que haja quebrantamento no coração, que haja temor de Deus, que haja sede de Deus e da sua palavra, e para que Deus dê ao povo a capacidade de discernir os tempos que vivemos e a forma de nos conduzirmos neles. Então, vamos orar por misericórdia e pelo poder de Deus sobre os doentes e sobre os profissionais que deles e de nós cuidam, para que Deus cuide também das nossas empresas e das pessoas que estão agora em casa, desempregadas, em layoff, para que Deus dê uma injeção de criatividade, de visão de oportunidades de negócio, de resiliência, capacidade de superarmos e aguentarmos, e também uma injeção de capital, porque vamos precisar, não é? Para ultrapassar este momento. Também vamos orar pelos nossos governantes locais, regionais e nacionais, para que se deixem conduzir e governar por aquele que sabe todas as coisas. E não deixemos de orar por uma manifestação poderosa do Espírito de Deus sobre a sua igreja, arrependendo-se, convertendo-se e chamando muitos ao arrependimento e à conversão. Vamos continuar a buscar Deus e vamos adorar o nosso Deus e deleitar-nos naquele que habita no meio dos louvores do seu povo. Muito bom dia a todos. Estão a ver, é com muito prazer que nós estamos aqui na nossa igreja, ainda não da forma que desejávamos, nem na forma que estamos habituados a estar, mas é bom regressar a este lugar e louvar o nome de Deus, e o nosso desejo é que se sintam estimulados em casa a fazer o mesmo e a entrarem na presença do Senhor. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, nele ligarei porque ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque ele me faz feliz. Ele me faz feliz, ele me faz feliz, me alegrarei porque ele me faz feliz. Ele me faz feliz, ele me faz feliz, me alegrarei porque ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, eu ligarei porque ele me faz feliz. Ele me faz feliz, ele me faz feliz, eu ligarei porque ele me
me faz feliz. Só tu, Deus, és a fonte da felicidade, Pai. És a fonte do verdadeiro amor, Deus. Tu és grande, Deus. O teu nome é grande, Deus. E quão grande é o Senhor. Vou cantar quão grande é o Senhor. Vou dizer quão grande é o Senhor. Canta conosco. Quão grande é o Senhor. Vou cantar quão grande é o Senhor. Vou dizer quão grande é o Senhor. Quão grande é o teu nome, Deus. Quão grande é o Senhor. Vou cantar quão grande é o Senhor. Vou dizer quão grande é o Senhor. O seu nome é sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Tu és digno de louvor. Eu te adorei. Quão grande é o Senhor. O nome que é sobre todo nome. O nome sobre todo nome. Tu és digno de louvor. Eu te adorei. Quão grande é o Senhor. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Tu és digno de louvor. Eu te adorei. Quão grande é o Senhor. Teu nome é grande, Deus. Cristo é o meu prazer. Cristo é o meu prazer, a minha salvação. Não há nada neste mundo que me faça tão feliz. E nas provações eu cantarei, não volto atrás, Ele confiará. Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom para mim. Tudo que eu preciso está. Tudo que eu preciso.
que nunca falhará. O céu é o meu lar e na tempestade eu cantarei. Deus está aqui, para Ele toda a glória. Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom para mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu preciso. Deus é tão bom, Ele é. Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom para mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu preciso. Sim, Deus. É com convicção que nós cantamos estas palavras, Senhor. Tudo o que eu preciso está em Ti, Senhor. A minha fé está em Ti, Senhor. A minha esperança está em Ti, Senhor. A esperança da Tua igreja está em Ti, Deus. Porque Tu és fiel, Senhor. És o Deus poderoso. És o Deus que tudo sustenta. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que liberta, Senhor. Por isso, Deus, porque Tu nos amaste, Senhor, porque Tu te entregaste por nós, Deus, nós dizemos, Senhor, eu decidi seguir Jesus. Não volta atrás, não volta atrás. Eu decidi seguir Jesus. Não volta atrás, não volta atrás. A cruz à frente, o mundo atrás. Não volta atrás, não volta atrás. A cruz à frente, o mundo atrás. Não volta atrás, não volta atrás. Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom pra mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu preciso. Deus é tão bom. Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom pra mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu preciso. Eu decidi seguir Jesus. Não volta atrás, não volta atrás. Eu decidi seguir Jesus. Não volta atrás, não volta. E a cruz à frente, e a cruz à frente, o mundo atrás. Não volta atrás, não volta atrás. A cruz à frente, o mundo atrás. Não volta atrás, não volta atrás. Aleluia. Não volta atrás, Deus. Não volta atrás, Deus. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Deus. És tudo que eu preciso, Senhor. Deus, e nesta manhã, Deus,
Queremos entregar o nosso coração a Ti, Deus. Entregar a nossa vida a Ti, Deus, uma vez mais. Senhor, meu desejo é Te honrar e de coração Te adorar com tudo que há em mim. Te dou minha adoração é só pra Ti. Te dou meu coração, eu te dou meu coração, todo meu ser. Pra Ti quero viver, todo meu respirar, por onde eu andar, faz Tua vontade em mim. Aleluia, Deus, faz a Tua vontade em nós, Senhor. Nós submetemos a nossa vida a Ti. Toma o controle, Deus. O Senhor, meu desejo é Te honrar e de coração Te adorar com tudo que há em mim. Te dou minha adoração é só pra Ti. Eu te dou meu coração e todo meu ser. Pra Ti quero viver, todo meu respirar, por onde eu andar, faz parte do meu coração, sim. Eu te dou meu coração e todo meu ser. Pra Ti quero viver, todo meu respirar, e por onde eu andar, faz Tua vontade em mim.
eu te dou meu coração e todo o meu ser. A ti quero viver, todo o meu respirar e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim, te dou meu coração e todo o meu ser. A ti quero viver, todo o meu respirar e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim. Sim, Deus, nós queremos escutar a tua palavra, Deus. Queremos pedir que tu possas usar o teu servo, o teu filho, Pastor Álvaro, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, a palavra que é viva, a palavra que é verdadeira, que ela possa tocar no nosso coração, Senhor. Que a tua palavra, através do teu Espírito Santo, Senhor, possa falar a nossa vida, Senhor, possa trazer revelação à nossa vida, Deus. Possa trazer ânimo, possa trazer correção, Senhor. Vem usar o teu servo, Senhor, nesta manhã. E obrigado, Senhor, porque é bom nós te louvarmos, porque é bom nós te amarmos e porque é bom sabermos que tu és o Deus vivo, és o Deus verdadeiro, Senhor. Te agradecemos tudo no nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Ora, depois deste tempo fantástico que tivemos, nós queremos expressar também a todos a nossa gratidão. Porque nesta fase de tanta incerteza, não deixaram de assegurar que como igreja honraríamos os nossos compromissos. Nós temos conseguido assegurar todas as nossas responsabilidades, tanto as relativas ao nosso funcionamento, quanto as relativas à missão que suportamos dentro e fora do país. E a forma que ainda hoje temos é a transferência bancária. Mas em breve já poderemos, pela graça de Deus, voltar a entregar pessoalmente um pouco do tanto que Deus nos dá, ainda que tenhamos que nos adaptar a fazê-lo tendo em conta a prudência que nos recomenda a situação que atravessamos. Então, também queremos deixar o nosso muito obrigado a todos os que nos têm acompanhado nas transmissões online, nas restantes rúbricas, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, e aos que incansavelmente as têm tornado possíveis. E também um muito obrigado aos que as têm partilhado. Com a vossa ajuda temos chegado muito mais longe. E hoje quero convidar-vos a estudarmos um pouco o Evangelho de Marcos. Algumas passagens no Evangelho. Neste Evangelho nós vemos um Jesus que não andava atrás de multidões, ele procurava como quem procura ouro. Procurava discípulos. E nós vamos ver como é que tudo começou. Vemo-lo também a retirar-se para o deserto, tal como o seu primo também começou o seu ministério no deserto, sendo a voz do que clama. E no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam veredas para Ele, era a sua mensagem. E de facto as pessoas tinham que se retirar um pouco para terem aquilo que no deserto se torna mais possível, que é nós moldarmos-nos e deixarmos-nos adaptar a um Deus que se encontra connosco quando as distrações rareiam. Jesus prezava muito o tempo que tirava a sós com Deus e nós, que temos estado uns mais confinados, outros mais pressionados com o trabalho, temos visto como os nossos tempos a sós são preciosos e quando os aproveitamos bem, como eles são estruturantes. Então é assim, Jesus, no início do Evangelho de Marcos, ele passa por aquela experiência do batismo e é conduzido ao deserto para ser tentado. E ali permaneceu aqueles 40 dias. E depois começa então o seu trabalho, começa a sua missão. E segundo o relato de Marcos,
ele, depois desse episódio, ele transita logo para a prisão de João Batista, o seu primo, e é nessa altura que Jesus se muda. E ele muda-se porquê? Porque depois que João foi preso, diz o verso 14 do capítulo 1 de Marcos, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Ele estava a chamá-los, estava a dizer que estava próximo porque ainda não se estava assim a manifestar, mas estava quase. Mas é interessante a forma como ele transita do sítio em que ele costumava morar, das coisas que ele costumava fazer, para uma nova fase. E para nós termos novas fases na nossa vida, nós precisamos de mudar coisas, precisamos de mudar dinâmicas e às vezes até precisamos de mudar um bocadinho a nossa geografia, que é aquilo que Jesus nos ensinou. Ele andava à beira do mar, não já lá de Nazaré, mas de Cafarnaum, e ele viu Simão, viu André lançar as redes ao mar, depois lança-lhes aquele repto, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Também vemos que ele fez o mesmo com Pedro e com André e por aí fora. E nós vemos que Jesus se muda porque, de facto, não era fácil ele construir aquilo que ele queria construir se ele tivesse sujeito às pressões que ele tinha na sua terra. Por exemplo, Maria, ela ia conferindo no seu coração as coisas que ia vendo, desde a história do nascimento, que nos é relatada não por Marcos, mas por Lucas, até muitas outras coisas da sua infância. Mas ela não era um fator de perturbação para Jesus. Mas os seus irmãos, de facto, nós, as várias interações que temos descritas deles com Jesus, nunca são de suporte, de encorajamento, são sempre de, então se tu és o Cristo, porque é que tu não vais e acontece e fazes? Era sempre pondo em causa, e nesse ambiente é sempre difícil construir coisas. Então, de facto, os seus irmãos só começaram a acreditar nele depois da ressurreição, quando Jesus lhes aparece. Mas aí eles tornam-se pedras também fundamentais. Eles tornam-se ensinadores, mestres na igreja e chegam a ser escritores de cartas às igrejas que foram espalhadas por todas as comunidades em Israel e pelo Império, como por exemplo as cartas de Tiago e as cartas de Judas. Agora, nesta fase crítica do seu ministério, a escolha dos discípulos, o ambiente da incredulidade e do ceticismo não é o mais favorável. E sempre que nós quisermos trazer mudanças à nossa vida, crescer, nós temos que nos cercar de um ambiente propício. Então, quando algo tem que sair à luz, tudo começa como uma pequena chama. O reino de Deus até é comparado a uma pequena semente, como um grão de mostarda. Pronto, parece uma coisa pequeniníssima e frágil, mas no ambiente certo cresce e torna-se estruturante. E, de facto, Jesus não quis estar sujeito a tão fortes tensões das pessoas de sua casa e afastou-se ligeiramente. Não se afastou muito, ainda com meio dia de caminho, ele ainda fazia uma visita à mãe e dava o apoio dele. Mas nós vemos que isto tem uma aplicação direta a nós, os seus seguidores. Quando quisermos dar origem a algo que Deus planta no nosso interior, precisamos de nos rodear daquilo que nos encoraja e apoia e criar uma distância mínima, digamos com uns 2 metros, não é? Para que quem não vê o que nós estamos a ver não determine o que nós somos capazes de fazer. Logo mais estaremos a caminhar juntos, nem que seja um pouco mais adiante, como foi no caso de Jesus, os seus irmãos. Ora, depois o que é que nós vemos? Vemos que Jesus começa a sério a fazer aquilo que ele tinha vindo fazer. Ele veio para salvar o que se tinha perdido. Ele veio para desfazer as obras das trevas, as obras do pecado, o poder do pecado e da morte. E o que nós vemos é que ele começa por expulsar lá um espírito imundo numa sinagoga e foi um fator de surpresa, eles não estavam a contar com uma coisa daquelas e quando ele começa a ensinar como alguém que tem autoridade, há uma manifestação de um espírito maligno e ele manda simplesmente que ele se cale, porque ele estava a dizer: o que é que queres connosco, Jesus de Nazaré? Vieste para destruir-nos? Sei quem és tu, o santo de Deus. Mas ele não queria o testemunho dos demónios. Ele repreendeu, disse: cala-se e saia dele.
E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. E todos ficavam admirados. O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos, ele dá ordens e lhe obedecem. E as notícias a respeito dele espalharam-se rapidamente por toda a Galileia. E foi assim que Jesus começou a ficar conhecido. Logo mais, ele sai daqui, anda uns 20 metros e chega à casa do Simão, que depois vem a ser chamado Pedro, não é? E do André. E estava lá a sogra dele, com febre, ele aproximou-se dela, tomou pela mão, ajudou-a a levantar-se e a febre deixou-os. E ela começou a servi-los. E isto foi marcante, porque esta notícia começa-se a espalhar e ao anoitecer, depois do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Uns iam trazendo os outros. Isto fala-nos de uma cadeia de contágio. Só que em vez de ser uma cadeia de contágio de coisas que nos destroem, de coisas que nos tiram a saúde, é uma cadeia de contágio de vida. Porque nós podemos ser elementos que catalisam a vida ou elementos que catalisam a morte. É uma escolha que nós temos que fazer. Então, toda a cidade se reuniu à porta da casa e foi assim que se tornou conhecida a casa de Jesus. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, expulsou muitos demónios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque eles sabiam quem era. Ora, mas a base da vida de Jesus é a mesma base que nós precisávamos de ter. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantava-se, saía de casa, ia para um lugar deserto, encontrava o seu lugar secreto para se encontrar com o seu Pai e ficava a orar. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, diz o verso 36, e ao encontrá-lo disseram, todos te estão a procurar. Mas lembrem-se, Jesus não procurava multidões, procurava discípulos. Porque aquilo que Jesus construiu, ele construiu através de pessoas e não de aglomerados informes. Ele dava forma ao indivíduo, ele moldava o indivíduo, investia e derramava-se no indivíduo. E esse processo é extraordinário, é das coisas mais deliciosas que nos pode acontecer na vida. E então Jesus respondeu, olha, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu lá pregue, foi para isso que eu vim. E então lá foi ele, percorrendo toda a Galileia. Porque de facto Jesus abraçou bem a sua missão e não se desfocava. Ele pregava nas sinagogas, expulsava os demónios. Mas a seguir acontece um episódio curioso. Porque vem um leproso, alguém que tinha uma doença de pele, aproxima-se dele e suplica-lhe de joelhos, se quiseres tu podes purificar-me. Ele já tinha ouvido qualquer coisa. A reputação de Jesus já o precedia. E ele, cheio de compaixão, estende-lhe a mão, toca nele, toca no intocável e disse, quero ser purificado. E imediatamente a lepra deixou, ele foi purificada. E a seguir despediu com uma severa advertência. Ora, no momento está cheio de compaixão, mas no outro tem uma severa advertência. Porquê? Porque nós somos instáveis. Nós no momento somos pessoas extraordinárias, mas no momento a seguir nós podemos ficar assim meio perturbados, podemos ter uma ideia diferente e podemos ter um comportamento que é incoerente. Este homem foi genuíno quando se aproximou de Jesus e lhe pediu por compaixão, suplicou por compaixão. Mas a seguir, este mesmo homem podia expressar a gratidão seguindo uma instrução direta, clara, simples, que é, olha, não contes isto a ninguém. Quero que vás mostrar-te ao sacerdote e ofereças pela tua purificação os sacrifícios que Moisés já ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o facto, espalhando a notícia. Nós às vezes queremos ajudar Deus e queremos falar e arranjar-lhe uma grande reputação à nossa maneira. A maneira de Jesus é uma maneira mais discreta, só que é uma maneira mais eficaz. Por causa disso, ele já não podia entrar em nenhuma cidade, mas tinha que ficar de fora, em lugares solitários. Já não podia ir até onde ele queria ir, fazer o que ele tinha idealizado fazer. Teve que se adaptar. Ele adaptou-se e superou. Mas mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. E isto é o início do Evangelho de Marcos. E agora vamos entrar em dois textos que eu gostava de estudar convosco para realçar só dois pormenores neles. Neste texto que se segue é o texto em que aqueles 4
amigos lhe trouxeram um paralítico. E poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, depois do seu périplo pela Galileia, a pregar e a libertar as pessoas, a curar os seus enfermos, trazendo a salvação total às pessoas, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. E ele pregava-lhes a palavra. Ora, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles e não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, eu gostava de falar um bocadinho acerca destes 4 amigos, porque nós vemos esta história aqui e não percebemos, tantas vezes, que as coisas e os processos de Deus, eles começam com coisas simples. Houve rumores, houve uma reputação que começou a ser espalhada de que Jesus fazia, acontecia, e alguém ouviu que Jesus estava a trazer algo novo, estava a trazer o céu às pessoas com que se encontrava. E alguém se lembrou que tinha um amigo paralítico. E na cabeça deste alguém surgiu: eu tenho que levar o meu amigo. Eu tenho que levar o meu amigo. Agora, como é que eu levo? Como é que eu levo o Zé? Como é que eu levo o Zé a conhecer Jesus? Será que Jesus vai passar aqui pela nossa terra e eu consigo trazê-lo aqui à casa do Zé? O problema é que nós não conseguimos prever o futuro. Nós temos que preparar o futuro. Temos que tomar decisões que nos levem para onde a gente quer ir. Que tragam Jesus onde a gente quer que ele vá. Ou que levem as pessoas até onde nós sabemos que Jesus está. E foi isto que aconteceu com este homem. Este homem tomou esta decisão. E a partir disso, ele começou a ver como é que ele conseguia catalisar isto. Ele não teve um plano logo, provavelmente. Porque na vida real a gente tem uma ideia e de repente pode-se montar algumas cabeças. Eu conheço algumas que fica logo o plano todo montado. Mas não é assim na maioria das cabeças. E ele deve ter pensado qualquer coisa assim: bem, eu preciso de arranjar ajuda. Se calhar até foi a falar com o Zé: Zé, eu tenho que te levar a Jesus. E Zé disse: olha, mas se a gente pedir aqui ao meu vizinho, ele se calhar também pode ajudar. E indo, juntando mais um recurso, mais outro recurso, a ideia que Deus planta no nosso coração começa a tomar forma. E são assim os projetos de Deus. Os projetos em que nós levamos as pessoas a chegar perto de Jesus. Começam com uma ideia. Uma ideia que precisa de recursos que vão para além de nós próprios. E quando nós somamos pessoas à nossa ideia, ela começa a ganhar forma. Ainda assim, provavelmente quando só havia 2, eles devem ter tentado pegar nele e devem ter perguntado: Zé, o que é que tu andas a comer? Estás tão pesado, Zé. Vamos arranjar mais alguém. E se calhar até podia não haver 4, mas começaram com 3 até que passam por alguém na rua. Olha, a gente está aqui a tentar levar o nosso amigo para ele conhecer Jesus, para ele ver o que é que Jesus vai fazer na vida dele. Você não gostava também de ver? Você não gostava também de conhecer este Jesus que anda para aí a dizer coisas que nunca ninguém ouviu, a fazer coisas que nunca ninguém viu? E eu, se fosse a passar e me dissessem isso, eu alinhava, eu ia dar um passeio até onde Jesus estava, de Cafarnaum, e ia ver. E de repente, aquilo que eles idealizaram tornou-se impossível porque estava tanta gente que nem sequer dava para chegar junto da porta. E nos planos de Jesus, muitas vezes, as coisas não são seguras, as coisas não são previsíveis, não dá para desenhar em casa e depois vai acontecer assim, assado. Não. É preciso nós adaptarmos, é preciso nós superarmos os obstáculos, é preciso a gente arriscar. E eu não sei se vocês conseguem imaginar como é que são as casas deste tempo, mas elas tinham assim umas escadas íngremes que davam para um terraçozinho onde eles punham a secar coisas, etc. E depois tinha uma parte que era de colmo, e que foi a parte que eles desmontaram para pôr lá o paralítico de descer. Mas só para o fazer subir foi um risco. Porque as escadas foram feitas para subir uma pessoa, não 2 à frente, 2 atrás e com um paralítico numa maca. Mas eles tiveram que arriscar. E eles arriscaram. E porque eles arriscaram, eles viram. Eles viram e viram coisas extraordinárias. Viram um Jesus que não ficava aborrecido com alguém a destruir-lhe a casa, a destruir-lhe o telhado. Viram um Jesus que ficava mais impressionado com a fé,
com a determinação, com a coragem, do que propriamente com o mau jeito que eles tinham e que estavam a dar a interromper-lhe a palestra, que devia ser espetacular e até melhor que a minha. No entanto, ele não se deixou impressionar pelo pó, pelos bocados de colmo que caíam, pelo barro. Ele foi impressionar pela fé daqueles 4 homens. E virando-se para o paralítico disse: filho, os teus pecados estão perdoados, porque de facto este é o maior problema que nós temos. Não é o que nos dói, não é o que está mal na nossa vida. É a separação que existe entre nós e Deus. E Jesus veio à procura de pessoas que precisam de resolver este problema, que reconhecem que têm que resolver este problema, que percebem que estão separadas de Deus. E por isso, quando ele acaba de dizer isto, algumas pessoas que acham que têm esse problema resolvido põem-se a fazer contas. Mas quem é ele? Porquê é que ele está a falar assim? Não é só Deus que pode perdoar pecados. E isto é o espírito dos religiosos, dos moralistas, que olham para o que está a acontecer e veem sempre um problema. Jesus vê sempre o melhor das situações. Nós, tantas vezes, só vemos o que não está de acordo com as nossas ideias. Temos que aprender com Jesus, não é? E Jesus confrontou-os e resolveu o problema. E ele foi para casa levando a sua maca. E toda a gente ficou atónita, glorificava a Deus e dizia: nunca vimos nada igual. Porque alguns nunca tinham visto, outros já tinham assistido a algumas coisas. Mas cada vez que a gente vê Deus a mostrar a sua glória, é sempre algo novo, é sempre algo que nos fascina, é sempre algo que nos faz perceber que temos muito a aprender com Deus. E todo este processo é um processo de aprendizagem em que Jesus estava a treinar os seus discípulos e estava a ensinar as pessoas à sua volta. O processo que Jesus usa para nos transformar naquilo que Ele gostava que nós fôssemos. E aquilo que Ele gostava que nós fôssemos não é o que está na cabeça dele, é o que Ele desenhou em nós desde o princípio, quando nos concebeu e nós nem ainda existíamos. Quando Ele nos chamou a existir, nós pensamos que somos um livro em branco, mas já temos muita carga genética, muita coisa, não está pré-determinada, temos as nossas escolhas, mas Deus tem projetos onde Ele gostava de nos ver envolvidos. Mas os planos dele não são para nos dar o fim que ele espera, são para nos dar o fim que nós esperamos, com as nossas sensibilidades, com os nossos gostos. Porque Deus respeita-nos e Ele gosta tanto de nós, ama-nos tanto. E então nós vemos que neste processo de discipulado, Jesus primeiro faz e a gente fica a ver e ficamos espantados. Mas depois Ele faz e envolve-nos e permite que nós participemos. E a seguir ele diz para nós, fazermos nós as coisas, e ele fica a ver e dá o suporte, até que fica confortável em enviar-nos para o representarmos, para fazer aquilo que só ele era capaz de fazer, mas que agora nós passamos a ser capazes de fazer, porque ele põe em nós a sua natureza, põe em nós os seus recursos, dá-nos os acessos, e nós podemos fazer coisas mesmo extraordinárias. Então, e o que é que nós podemos ver? Nós podemos ver que, mais à frente, vamos saltar para o capítulo 6 de Marcos, ele volta à sua cidade de origem, Nazaré, e volta a experimentar a pressão e o preconceito. Desta vez não foi tanto pelos da sua casa, mas foi na sinagoga, no sábado, quando ele chegou. De onde é que lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada e estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui connosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Pronto. E ele, neste ambiente, não mostrava tudo aquilo que ele era capaz de fazer. Não pôde fazer ali nenhum milagre, diz o verso 5 do capítulo 6 de Marcos, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e os curar. E ficou admirado da incredulidade deles. Ele enviou os 12 porque já os tinha treinado, já tinha passado por este processo. E eles voltaram para junto dele e contaram-lhe as coisas extraordinárias que eles faziam. Entretanto, aconteceu aqui uma tragédia, João Batista foi decapitado e os discípulos voltam trazendo as novidades do que acontece
Jesus ainda estava a digerir esta tristeza da perda do seu primo e do seu precursor. Mas nós vemos que os apóstolos reuniram-se a Jesus, diz o verso 30, e relataram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E havia muita gente a ir e a vir, a pontos deles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eles afastaram-se, mais uma vez, para o deserto, para aquele local onde Deus nos molda, onde Deus trabalha no nosso interior, onde as distrações são menores e onde os recursos são essencialmente Deus e os interiores. Eles afastam-se para o lugar deserto e muitos dos que os viram retirar-se, ao reconhecerem-nos, correram a pé de todas as cidades e deram a volta lá àquele mar, àquele lago. E Jesus, quando sai do barco, vê uma enorme multidão, tem compaixão deles e começa a ensinar-lhes montes de coisas. Ele via-os como um conjunto de ovelhas sem pastor, então cuidava deles. E depois dá-se o tal milagre da multiplicação. Este é um lugar deserto, é já tarde, manda este povo embora, dizem os discípulos dele, para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Mas Jesus diz-lhes: dê-lhes vós algo para comer. Mas eles não tinham recursos. Mas Jesus disse: deem-lhe vós algo para comer. E eles disseram: mas isso exigia 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E ele perguntou-lhes: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Eles andaram lá a sondar e encontraram lá um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixes e estava disposto a abrir mão do seu lanche. E Deus dá-lhes algumas instruções para eles dividirem as pessoas em grupos de 100, grupos de 50. E depois olha para o céu, dá graças e parte os pães e entrega-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Então Jesus dá início a um milagre e depois põe o milagre nas mãos dos discípulos. E os discípulos vão levando aquele pão e aquele peixe e vão partindo aqueles pães, aqueles peixes e vão vendo que eles, simples humanos, eram capazes de fazer aquilo que Jesus tinha feito e que os tinha surpreendido uns minutos antes. E isto ensina-nos que Deus anseia por discípulos, anseia por pessoas que creiam nele, anseia por repartir a sua glória connosco, por repartir a sua representação connosco, por repartir a sua capacidade connosco, porque nós somos os seus embaixadores, somos aqueles que ele deixou para anunciar as suas grandezas, repetindo-as. Nunca conseguiríamos fazer aquilo que Jesus fez na sua plenitude. Mas quando ele nos descreve, ele diz que nós faremos as mesmas obras que ele e ainda maiores. Às vezes a nossa cabeça não alcança o que estas palavras querem dizer, mas querem dizer que Deus espera coisas extraordinárias de nós. E eles comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram quase 5.000 homens. Vocês estão a ver Jesus a partir os pães durante não sei quantas horas, a fazer esse procedimento durante, 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, 400 vezes. Os discípulos foram preciosos e continuamos a ser preciosos. Para Deus, os discípulos são ouro, são a maior preciosidade que existe à face da terra, porque são aqueles que geram pessoas que seguem. São pessoas que seguem, que geram pessoas que seguem. E é isto que nós precisamos de buscar. Nós precisamos de nos deixar, nos abandonar nos braços de Deus. Nós precisamos de nos deixar atrair para ouvir a voz deste, que nos chama para fazermos parte de um movimento de transformação de uma sociedade que está doente principalmente por causa do pecado, mas que depois o pecado tem muitas manifestações e muitas consequências. E uma delas é a doença, a morte, o sofrimento, as perdas. Vamos ser discípulos de Jesus e vamos encontrar recursos
para lidar com tudo isso e para os estender para quem está à nossa volta. Deixo-vos agora com esta canção. Deus os abençoe e vamos, à medida que cantamos esta música, vamos convidar Deus a ser o Senhor da nossa vida e vamos convidar Deus a resgatar-nos do nosso pecado, da nossa rebeldia, da nossa loucura ou da nossa solidão, da nossa apatia, do nosso medo. Vamos fazer isso no nome de Jesus. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo que há em mim, te dou. Minha adoração é só pra ti. Te dou meu coração, eu te dou meu coração, todo meu ser. Pra ti quero viver, todo meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Aleluia, Deus, faz a tua vontade em nós, Senhor. Nós submetemos a nossa vida a ti. Toma o controle, Deus. O Senhor meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo que há em mim, te dou. Minha adoração é só pra ti. Todo meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, por onde eu andar, faz parte do meu coração, sim, eu te dou meu coração, todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Coração, todo meu ser, todo meu coração, todo meu ser, todo meu coração, todo meu ser.
todo o meu coração, de todo o meu ser. A ti quero viver, todo o meu respirar, por onde eu andar, faz tua vontade em mim, todo o meu coração, de todo o meu